Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao mercado da soja no Brasil e no mundo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como funciona o mercado da soja e como que está esse mercado no Brasil. Nós temos aqui os top 10 produtos exportados do Brasil de janeiro a março de 2025. Temos aqui os óleos brutos de petróleo, em primeiro lugar, ocupando 9,69 bilhões de dólares. E logo na sequência a gente tem a soja com 8,72. Logo em seguida vem o minério de ferro, café não torrado, óleos combustíveis, carne bovina, celulose, açúcares e melastos, carnes de aves, farelo de soja e rações. Então a soja é o segundo maior produto exportado do Brasil. Está aí a grande importância, ocupando 8,7 bilhões de dólares das exportações do Brasil. Fernando, como que funciona a soja? A soja, pessoal, ela tem várias fases, né, da produção dela. A gente tem desde a fase que a gente tem o estado vegetativo, que é mostrado aqui embaixo como o V, né, estado vegetativo VE, VC, V2, V4, e depois entra os estádios reprodutivos, que é onde, assim como a gente, né, quando ela atinge a maturidade, ela começa a crescer, né? Ela vai crescendo até ela produzir o grão. Então cada estágio desse é desenvolvido o nó, né, na planta, né, os nozinhos onde vão saindo os galhos, e aí eles classificam esses galhos. É uma forma de você fazer as aplicações, né, dos herbicidas, inseticidas e assim por diante, em cima dos estádios de desenvolvimento da soja. Aqui nas imagens a gente consegue ver a soja, ela, né, saindo aqui do solo. Nós temos aqui a soja em grão também, mostrando aqui a soja em grão, o grão verde e o grão já maduro. E aqui mais para frente a gente vê que para a gente produzir soja, a gente tem aqui no Brasil um período específico, que é a época normalmente, né, na época ali do verão que a gente produz a soja, é a época que mais chove no Brasil. E fora dessa época é conhecido como vazio sanitário. Então o vazio sanitário vai começar ali em final de maio, início de junho e vai até novembro, né, até outubro, novembro, dependendo do estado. A gente pode ver que cada estado ele vai ter, né, os seus ciclos de chuvas, e aí para você produzir a soja você tem que respeitar esses ciclos de chuvas para você produzir mais desse grão que é tão importante para o Brasil. Então o vazio sanitário ele foi desenvolvido por causa da ferrugem, né, da ferrugem asiática, que foi uma doença que foi desenvolvida no Brasil. Então, para fugir dessa doença, é criado um vazio sanitário em que você não pode produzir soja. Fora desse momento que está mostrando aqui no gráfico, você vai ter a produção da soja no Brasil. Então, agora em maio, nós estamos falando aqui do dia 10 de junho de 2025, a soja acabou de ser plantada, né? Então acabou de ser colhida. Agora vem o plantio do milho, né? E a maior parte do Brasil é o milho ou o algodão. Vamos lá. O que mais que tem a soja, Fernando? A soja, pessoal, ela tem aqui mostrando nas imagens como que funciona a colheita da soja. Então a gente tem aqui as colheitadeiras, né? Ou colhedeiras, elas como se fosse um garfo, ela vai tirando a soja já seca, né, ela já madura, e aí depois através de caminhões ela é transportada para os silos. Chegando nos silos, antes de falar dos silos, eu quero mostrar para vocês a evolução da soja no Brasil, né? Como que desenvolveu a soja, onde que nasceu a soja. Então a soja ela foi desenvolvida do sul do Brasil indo para o norte. Então a gente tem aqui algumas imagens mostrando que nós tínhamos aqui em 1974, né, a soja desenvolvida bastante aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aqui no sul do Mato Grosso do Sul, um pedaço de São Paulo, né? Nós temos aqui essa região mais sul-sudeste do Brasil. E à medida que foi passando os anos, a soja foi subindo e ocupando todo o cerrado brasileiro. Então nós temos hoje agora a soja até no Piauí, né, onde tem a região de Mato Piba. E aqui nas partes mais escuras a gente vê os grandes produtores de soja, dando ênfase aqui para o Mato Grosso do Sul,
né? A região aqui de Brasília, a região do Goiás, nós temos bastante produção de soja, um dos maiores estados produtores de soja. Como que funciona essa soja, para a gente entender um pouco mais desse mercado? Essa soja, depois que ela é levada para os silos, dos silos é levado através também de carretas, né? Porque lá nos silos junta essa soja. Depois essa soja é transportada para os portos, né, brasileiros. Lá nos portos ela é transportada para um navio graneleiro, que conforme vocês estão vendo aqui na imagem, né, são várias comportas, né, que são cheias desse grão já maduro, grão in natura. Existe exportação do farelo e do óleo de soja também, né? Hoje o Brasil está verticalizando a produção de soja, produzindo também o farelo e o óleo e exportando o farelo e o óleo. Mas a soja, a maior parte dela ainda no Brasil, ela é exportada na forma de grão, tá? Então nós vemos os silos. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos um déficit mais ou menos de 70% do estoque de soja. A gente não tem onde estocar soja. Então, os silos que recebem essa soja e depois levam para os portos, onde junta essa soja, ele é chamado, conforme vai enchendo e esvaziando esses silos, dentro do mercado é chamado de tombos. Você vira o silo, mas não vira o silo, você esvazia ele e enche de novo com soja. Então, como funciona? Os fazendeiros, né, de uma região levam a soja dele nesses silos mais próximos. Se ele não tiver o silo na fazenda, por causa da fazenda ser uma fazenda menor, uma fazenda que não compensa ter um silo, ele leva o grão dele para fazendas maiores ou para lugares onde recebe esses silos. Nós temos grandes marcas, né? A Lari e outras marcas aí que recebem esses grãos, e daí desses silos, esses silos vai para os portos. E lá nos portos eles são levados através de navios, né? Esse grão é levado através de navios como esse que vocês estão vendo aqui na imagem, e é transportada essa soja para os outros países onde ela é exportada. Fernando, quais são os principais portos, né, que levam ou que recebem essa soja? A gente tem aqui os portos de Santos, do Rio Grande do Sul, Paranaguá, que fica no Paraná, nós temos São Luís, no Maranhão, nós temos Belém, o Barcarena, no Pará, nós temos São Francisco do Sul, Vitória, no Espírito Santo, Salvador, Bahia, Manaus e Santarém. Então, pelo gráfico que vocês estão vendo aqui, pela imagem, vocês veem essa soja saindo aqui do Cerrado brasileiro e indo para os portos, para o litoral, para ela ser levada e exportada, essa soja. Fernando, para onde que essa soja vai? Essa soja ela tem uma rota, tá? Hoje, a maior parte da nossa soja é passado ali, ó, como vocês estão vendo, pelo Canal do Panamá. Então ela sobe a costa brasileira, região norte, né? Vai beirando a costa, esses navios, e passa lá pelo Canal do Panamá, que fica lá na América Central. O Canal do Panamá, ele é controlado pelos Estados Unidos. Então ali tem uma taxação, né, pelas eclusas ali no Canal do Panamá, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E essa soja vai para o Pacífico. Então, conforme vocês estão vendo aqui, ela sai do litoral brasileiro pelo Atlântico e na hora que passa aqui do Canal do Panamá, ela vai lá para a China, por exemplo, pelo Pacífico, tá? Então ela pega a esquerda, ela sobe todo o litoral e passa pelo centro-oeste, indo para o lado leste, tá? Em sentido ao Pacífico. Lá no Pacífico, essa soja chega lá na China, chega ali na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, chega no Japão, né, e vai essa soja para outros lugares. Essa soja também vai para os Estados Unidos e uma parte também vai para a Europa, mas a maior parte da soja, né, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho nos gráficos, ela vai pela rota que vai lá para os países asiáticos. Muito bem, Fernando, o que mais que tem? Junto com esse caminho, né, da exportação, tem também a mineração, né, e a siderurgia, ali, a produção através do minério, também passa por a mesma rota ali da soja. Tá? Existe uma rota alternativa, Fernando. Antes de falar da rota alternativa, está aqui uma imagem mostrando como funcionam as eclusas, né, lá no Canal do Panamá. Como tem uma diferença de relevo, né, de altura, né,
para os oceanos, chega ali no Canal do Panamá, as reclusas ela enche e aí o navio sobe e aí ele consegue chegar lá no Pacífico. Tá? Então tem todo um sistema aí de enchimento dessas reclusas para subir o navio e esse navio chegar lá no Pacífico. Fernando, existe outra rota que essa soja vai passar daqui para frente? Vai. É chamado de rota bioceânica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma rota que uma parte é feita por trem, outra parte é feita por caminhões, por granelheiros e sai aqui da região aqui sai da região aqui de Campo Grande, essa soja, e vai aqui para o Chile. Tá? Essa rota está sendo desenvolvida no Brasil e aqui está mostrando as imagens da construção dessa ponte que é lá em Porto Murtinho. Eu já estive nessa região, não existia ainda essa obra quando eu estive lá, mas já existia ali o desenvolvimento da região. A região desenvolveu muito, as fazendas ali da região, que a maioria é pecuária, é uma região bem plana, que alaga, é uma região que vai passar essa soja. Não só a soja, como o farelo, como o óleo e também carnes, né? E aí você vai ter um caminho alternativo para levar esses produtos exportados, né? Importados do Brasil e exportados para fora, e vai passar por essa rota alternativa. Vai economizar tempo indo lá pelo Canal do Panamá e agora indo por esse caminho da rota bioceânica, vai economizar em torno de 15 a 20 dias de transporte de grãos, tá, pessoal? Aqui está uma imagem mostrando a ponte, essa ponte que fica lá em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, né, que é onde está sendo feito, né, a ligação ali para chegar essa soja no Chile e Antofagasta, ok? Ela passa ali pelo meio da Argentina, Paraguai, Argentina, até chegar ao Chile. Muito bem, Fernando. O que mais que a gente tem, Fernando? A gente tem os números da exportação de soja em milhões de toneladas. Quais são os países que mais exportam soja? A gente tem aqui um estudo mostrando através dessa tabela que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. O Brasil hoje, em 2025, ele está exportando em média 112 milhões de toneladas. Em 2020, há 5 anos atrás, ele exportava 81 milhões de toneladas e agora com 112. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos, em segundo lugar, em 2020 era 61 milhões de toneladas e agora está com quase 50 milhões de toneladas. O Paraguai, em 2020 era 6,3 e agora em 2025 7,7. A Argentina vem em quarto lugar, 4,6 e agora 4,8. E por último aqui o Canadá, né, dentro aqui desses 5 maiores, de 5,2 milhões de toneladas para 4,5 milhões em 2025-26. Quem mais cresceu nesses últimos 5 anos na exportação de soja? O Paraguai, pessoal. O Paraguai cresceu 13,2%. O Brasil cresceu 7,2%. Essa foi a variação aí da produção de soja. Só esses 5 primeiros países exportadores de soja produzem e exportam em torno de 188,4 milhões de toneladas em 2025 de soja. Tá? Então agora em maio, essa soja já está sendo transportada e exportada aí para os países asiáticos. Quem compra, agora que nós vamos falar, quem são os compradores, os importadores dessa soja nossa? Em primeiro lugar vem a China. A China em 2020 ela importava da gente, ela comprava da gente 99,7 milhões de toneladas. Hoje ela compra 112 milhões de toneladas. Então a China ela compra praticamente grande parte, aí, quase 50%, a gente vai ver, da soja brasileira. Está comprando de outros países? Está comprando, mas do Brasil ela é a maior compradora. Depois vem a União Europeia, em segundo lugar, que compra também do Brasil, tá? Que tem aí as importações, que dá 14,3 milhões de toneladas. Depois vem o México, tá? A Argentina e a Tailândia. Esses aí são os países que mais compram soja no mundo. Quem está comprando soja no mundo? Quem está industrializando e quem tem um crescimento populacional muito acentuado. Quais são os países mais populosos do mundo? Se nós somarmos a China e a Índia, eles vão representar praticamente
é 18,5% e a Índia 17%, quase 18%. Isso aqui vai dar mais ou menos 36%, 40% da população do mundo. Então os caras, eles representam quase 50% da população mundial, né? Dentro aí dos países mais populosos do mundo. Depois, em terceiro lugar, vem os Estados Unidos, depois vem a Indonésia e o Brasil em quarto lugar. Depois vem outros países, né? Bom, como que vai ser o desenvolvimento da população desses continentes para os próximos anos? A gente tem um estudo aqui nesse gráfico mostrando um crescimento que, aqui nessa linha azul, a gente tem a Ásia. A Ásia, para os próximos 1950 a 2100, para os próximos 150 anos, aí, até 2100, a gente tem um crescimento populacional na Ásia acentuado. A gente vai ter também um crescimento populacional na África, tá? E na Europa, na América do Norte, Oceania, né? E outros países. A gente vai ter uma estabilidade no crescimento populacional. Então, aonde vai ter mais gente? Na Ásia e na África para os próximos anos. Então, se você quer montar um negócio ligado à exportação, tem que pensar nesses países aonde vão desenvolver, onde vai crescer a população mundial, né? Por quê? Porque daí você vai ter mais gente para você vender produtos. Você vai poder vender produtos de alimentos, por exemplo. Você vai vender aonde se consome mais alimentos. Então, onde tem mais gente, se consome mais alimentos. Eu coloquei aqui uma tabela mostrando a população mundial. Hoje nós estamos com 8,2 bilhões de humanos vivendo no planeta Terra. Se eu clicar aqui nesse link do World Meters, você vai ter a população mundial aumentando, né, ali variando automaticamente, sendo ali atualizado de tempo em tempo. Então a gente vai ter aqui um crescimento populacional de mais nascimentos do que mortes. Então a gente vai ter um crescimento populacional do mundo, né? Outra coisa que a gente tem aqui mostrando no gráfico é o preço do dólar aumentando nesses últimos anos. Então a commodity, né? O que é uma commodity? Commodity são produtos vendidos em grande escala que você pode exportar e importar. Esses produtos, eles são baseados no dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo. Ele tem o maior PIB do mundo, né? Então é o país que mais tem dinheiro. Então a moeda deles é baseada no dólar e o dólar é baseado no petróleo. Então o petróleo, ele dita o preço do dólar e o dólar dita o preço das commodities. Então eu estou mostrando aqui para vocês uma projeção mostrando que o preço do barril do petróleo subiu nesses últimos anos e vai continuar subindo. Por isso que o preço do dólar está esse preço que a gente está pagando aí. O que mais que eu trouxe para vocês de novidade hoje? Eu trouxe para vocês, aqui na primeira imagem, a utilização global de água. A gente vê que os Estados Unidos, Índia e China utilizam grandes quantidades. Os Estados Unidos aqui está no roxo, né? Utilizando grandes quantidades de água global. A gente tem a China, que está aqui em amarelo, também ocupando grandes quantidades de água, né? A Índia, né? Aqui em amarelo, e em verde aqui a China. Então a gente tem as três porções, as maiores porções do mundo, do globo, ocupando e utilizando água. Então a nossa soja é uma forma de você exportar água. Porque para você produzir o grão, você precisa de água. E essa água ela está intrínseca dentro da produção do grão. Então é uma forma de você exportar o grão, tá? E aí, esse país que precisa de muita água, porque tem uma população gigantesca, que é a China, a Índia e os Estados Unidos, eles precisam de alimento, então essa água vai nos alimentos. Por isso que a água, hoje, os países que têm mais água são os países mais ricos. Aonde tem mais disponibilidade de água no mundo? Se a gente pegar a América do Sul, né, que é onde está o Brasil, a gente tem também os Estados Unidos, que tem bastante água, e o restante do mundo. O restante do mundo não vai ter tanta água quanto tem na América do Sul e na América do Norte, onde está os Estados Unidos. Tá? Então, a maior parte, a maior porção de água disponível, tanto em forma de chuva quanto de subsolo, vai estar nas regiões da América. Tá? Então, a América ela é a grande distribuidora de alimentos para o mundo, por causa da água disponível na América. Não esqueçam disso, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem também a disponibilidade de terras. Isso varia? Varia demais.
Se você pegar, por exemplo, o Japão, a maior parte do Japão, ele é montanhoso. Não tem onde você produzir soja. A maior parte da Índia também tem grandes lugares ali que não dá para produzir. Só tem 1/4 da Índia que dá para você produzir, que tem terras agricultáveis, né? Terras aráveis, que dá para você passar um trator, que dá para você fazer um trabalho mecanizado através em grande escala. Então, para você produzir grão, você precisa de terras planas, né? Por quê? Porque você vai passar máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas precisam colher, precisa arar a terra, precisa fazer vários tratamentos na terra que são superficiais, e essas máquinas são pesadas. Essas máquinas precisam de terra plana. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente que trabalha com o mercado de terras, a venda de fazendas, você percebe o produtor procurando, o produtor que quer comprar terra para soja, ele procurando terras de que forma? Terras planas, que tem bastante ou uma média argila, para quê? Para que você não precise nutrir tanto a terra, né? Porque terras mais arenosas, elas filtram mais as substâncias que você coloca para produzir a planta, então você precisa repor a carga de íons, de cátions, de substâncias químicas para a planta produzir muito mais rápido do que numa terra argilosa, porque a terra argilosa ela forma glóbulos que absorvem a água e também absorvem os nutrientes, e a planta absorve esses nutrientes mais facilmente, economizando o bolso do produtor, tá? Então, terras mais argilosas são terras mais caras e também terras que produzem mais, tá? E economizam o bolso do produtor. Fernando, como que está a distribuição de terras agrícolas no mundo? Nós podemos ver que o potencial do Brasil ele é gigantesco aqui, ó. É o maior gráfico que eu tenho aqui é do Brasil, né? Aqui nesse gráfico do meio de terras agrícolas utilizadas e não utilizadas. Eu tenho o Brasil utilizando uma pequena parte das terras agricultáveis do Brasil. O que está acontecendo no Brasil agora? Muitas terras que eram utilizadas para a produção de gado, para a produção de carne, está sendo transformada em terra para produzir soja. Tá? Isso faz com que a terra seja mecanizada e aí a terra valoriza. Então, quem mexe no mercado de terras, quem trabalha, né, com fazenda, quem produz soja, quem produz gado, sabe disso. Ele vai procurar uma terra de pecuária, uma terra boa, de qualidade, que dá para ele trabalhar máquinas agrícolas. Então ele vai ver as dobras da terra. Se essa terra for possível trabalhar grandes talhões, né, com máquinas agrícolas, ele consegue colher, ele consegue produzir nessa terra. E então ele transforma uma pecuária em agricultura. O que acontece com uma terra quando você transforma de pecuária para agricultura? Aqui no Brasil, normalmente, né, em lugares mais distantes, né, vocês viram lá que o desenvolvimento das terras foram saindo do sul e foram para o norte. Então as terras mais caras do Brasil estão no sul, no Rio Grande do Sul, onde começou a produção agrícola da soja, e foram subindo para o Piauí e para o norte. As terras do norte são mais baratas e ainda existe possibilidades que aqui no canal TV Fazenda você pode encontrar. Aonde que você encontra essas terras? Você vai encontrar, pessoal, terras aqui nas opções dos classificados do TV Fazenda. Fernando, é fácil encontrar? É fácil. Vai lá no nosso site www.tvfazenda.com.br, vai lá em fazendas, tá? A gente não vende só fazendas, a gente vende imóveis de praia, imóveis urbanos, a gente vende também gado, máquinas agrícolas. Você vai lá em fazendas e procura fazendas no Piauí, fazendas no Tocantins, fazendas no Pará, e aí você vai ver grandes possibilidades ali de investimentos. Você paga a terra um pouco mais barato, você vai abrir a terra e vai transformar numa terra agricultável, tá? Vendo aqui no gráfico, os Estados Unidos vem em segundo lugar na oportunidade de terras agricultáveis, terras agrícolas, que dá para você passar máquinas. Mas os Estados Unidos já ocupa uma grande porção dessas terras. Só no Brasil, que ainda está passando por esse desenvolvimento de crescimento agrícola e não vai parar por aí, tá? Muito crescimento ainda no Brasil e muita oportunidade ainda para você. Para você que está vendo esse vídeo, se está gostando, deixa o seu like aí para o nosso vídeo, deixa a sua pergunta sobre a soja. Ah, Fernando, eu quero saber tal coisa sobre a soja. Deixa a sua pergunta aí nos comentários
e faz com que esse vídeo fique mais engajado aí no canal. Para você que está assistindo esse vídeo no WhatsApp, clica no link embaixo que vai aparecer no YouTube o vídeo e vai aparecer a opção de você deixar seu like, e a gente vai ficar muito feliz aqui de você deixar o seu like e também comentar aqui nesse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. É porque é assim que funciona o algoritmo do aplicativo do YouTube, tá? E aí você vai ajudar a gente aqui no canal. Beleza? O que mais que a gente tem? Eu tenho mais coisa para falar para vocês, muito mais coisas, mas eu vou deixar claro aqui para vocês que tem um curso específico, curso online, que dá para você ver lá no canal TV Fazenda, lá no site www.tvfazenda.com.br, que é um curso falando do agronegócio da soja. Lá você vai aprender muita coisa, você vai aprender como comprar, como vender, como você fazer, por exemplo, o arrendamento. Eu vou ensinar cálculos para você de como você comprar máquinas agrícolas, que hora você vai investir em máquinas, que hora você vai investir em terras quando você entra no mercado de soja. Hoje, as pessoas mais ricas do Brasil estão no mercado da soja, tá? Então estão no mercado de terras. Se você quer ficar aí bilionário, milionário, entra no mercado de terras e você não vai errar. Por quê? Porque quem entra com terras agrícolas, terras ativas, você vai ter dinheiro. Dinheiro, todo ano vai entrar dinheiro. É diferente do gado. O gado, se você pegar ele por fases, né, desde o começo até o fim, vai levar aí de 2 a 3 anos para você produzir o gado, dependendo se você pegar o gado pequeno e transformar o gado num adulto, né, para ponto para abate. Já na soja, todo ano você vai ter produção de soja, porque você consegue produzir soja em 3, 4 meses. Tá? Então, nesses 3, 4 meses, você consegue ter essa produção de soja todo ano e ganhar seu dinheiro para comprar mais terra, para investir na sua fazenda, para comprar silo para a tua fazenda, para comprar avião e assim por diante. Falando em avião, lá no canal TV Fazenda também vendemos aeronaves. Se você quer saber de aeronaves, tem lá no canal TV Fazenda aeronaves para você comprar, para você vender. Tá? Você pode anunciar também a sua aeronave lá. Tá bom? O que mais que a gente tem? A gente tem as tendências, pessoal, desse mercado daqui para frente. Como que vai ficar o mercado da soja daqui para frente? Primeiro, mais tecnologia. Essa tecnologia vem de onde? Principalmente dos Estados Unidos. A gente vê aí grandes colheitadeiras, grandes colhedeiras no Brasil, caríssimas, né? Que você paga aí mais de 2 milhões, né, numa colhedeira. Você vai ter caminhões cada vez mais envolvidos, estradas, pedágios, né? Então o mercado da soja, né, pneus, manutenção, tecnologias, né, de rastreamento, de GPS, drones que fazem pulverização pontual, verticalização do mercado. O que a soja hoje está acontecendo na soja no Brasil? O Brasil está deixando de vender a soja in natura, né, na forma de grão, e está fazendo o farelo e o óleo. Tá? Então, normalmente são empresas que extraem, né, do grão o farelo e o óleo. E esse farelo e o óleo, uma parte fica no Brasil e a outra parte é exportada. Então, essa seria o começo da verticalização desse mercado, né, que é o segundo maior produto exportado do mundo. Então, representa uma grande porção do PIB brasileiro, o mercado da soja. Tá? O que mais que a gente vai ver? A gente vai ver então essas tecnologias sendo desenvolvidas. A gente vai ver mais marcas, né, de produtos sendo vendidos no Brasil. A gente vai ver o Brasil dependendo cada vez mais dos insumos. Né? Olha só, esses países que compram a soja nossa, eles também vendem os insumos. Então, quando chega o navio lá na China, ele já traz, né, não só a China, a Rússia também, né, traz os insumos que são a ureia, os micronutrientes, os macronutrientes, que vêm para o Brasil, né, e é importado. O Brasil importa esses produtos. A gente produz muito pouco insumo aqui no Brasil. Então, a maior parte dos insumos brasileiros depende do dólar. Então, como é que funciona o mercado da soja? À medida que aumenta o valor dos insumos e não aumenta o preço da soja, ele aumenta depois, bem depois,
vai diminuindo a margem do produtor. Então, conforme vai aumentando o custo da lavoura, diminui a margem do produtor na venda da saca de soja. Tá? Então, a tendência daqui para frente é aumentar ainda mais o preço desses insumos. Por quê? Porque o preço desses insumos é baseado no dólar. Tá? Então, esse mercado do Brasil tem uma dependência comercial dos países mais envolvidos do mundo, que é Estados Unidos, Rússia e Brasil. E Estados Unidos, Rússia e China. Então, esses três países exportam, né, para a gente os insumos desse mercado. Beleza, pessoal? Eu vou falar de mais da soja nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Para você que está ocupando aí esse tempinho seu para estudar comigo o mercado da soja, entender um pouco mais desse mercado e também entender, né, como funciona essa dependência comercial do Brasil com os outros países do mundo, né? E quando você vê um caminhão aí passando, um caminhão de soja passando nas principais rodovias do Brasil, você vai lembrar do Fernando aqui do canal TV Fazenda falando para vocês como funciona esse mercado. Quer saber mais? Fique ligado aqui conosco no canal TV Fazenda. Aqui nós temos estudos que vai mudar a forma de você ver o mundo, né? Não só no agronegócio, mas vários outros estudos que nós temos que você vai encontrar esse material lá na parte de conteúdos do site www.tvfazenda.com.br. Vai lá no setor de conteúdos que você vai encontrar esses vídeos aí e muitos outros vídeos falando para vocês. Lá no nosso site você vai ver também os classificados e também vai ver os cursos online para você especializar. Curso da soja, curso da pecuária, curso para você trabalhar com venda de fazendas, curso para você trabalhar com avaliação de propriedades rurais e outros cursos que você vai encontrar lá no nosso canal TV Fazenda. Tá ok? Foi uma honra estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.